a televisão para tentar responder a essa pergunta: como vai ser o jornalismo daqui a 5 anos, em 2020? A televisão, assim como outros meios de comunicação, sofreu impactos com a chegada da internet e com a chegada de novas possibilidades de se fazer jornalismo. Novas plataformas, novas mídias, novas linguagens, novos formatos. Mas a televisão no Brasil sempre foi um caso à parte. Em relação a outros países do mundo, ela sempre ocupou uma posição de destaque na nossa sociedade. E aí, com o advento da internet, dessas outras possibilidades de se chegar ao conteúdo audiovisual, ela acabou sofrendo um baque em termos de audiência. A televisão aberta no Brasil perdeu a audiência dos últimos anos para cá e vem constantemente tentando se reinventar para estancar esse processo de perda de audiência e para tentar reconquistar aquele público que já deixou de consumir a TV aberta, especialmente os jovens. Os jovens de hoje, a faixa etária mais adolescência, entrando na vida adulta, não assiste à televisão como ela era assistida em outras épocas por essa mesma faixa etária. E talvez seja por isso que muitos telejornais, por exemplo, estejam fazendo alterações na sua linguagem, na sua forma de comunicar. As matérias de hoje são bem diferentes das matérias que a gente vê nos telejornais de 5 anos atrás. E daqui a 5 anos, quem sabe dizer como serão essas matérias? Nessa busca por audiência, nessa busca por uma linguagem mais próxima da linguagem do dia a dia das pessoas, nessa busca por acompanhar as transformações tecnológicas que vêm acontecendo em todas as esferas, especialmente na nossa profissão. A gente não tem muito como dizer como vai ser daqui a 5 anos, mas a certeza que a gente pode ter é que o jornalismo vai continuar sendo uma atividade essencial para a nossa sociedade, para a nossa democracia, para a nossa cidadania e especialmente para um futuro de um país que passa por uma crise, um momento complicado como é o nosso e que precisa da nossa atividade para também poder achar uma saída para isso tudo. É a partir do jornalismo também que a gente consegue transformar a vida das pessoas, transformar a vida de um país inteiro, como é o caso do Brasil, e quem sabe ter um mundo melhor no futuro. A nossa atividade tem a ver com tudo isso. E é por isso que nos próximos 5 anos eu tenho certeza que ela vai continuar desempenhando esse papel, desde, é claro, que a gente nunca esqueça qual é a nossa função social. Muita gente se pergunta por que pensar no futuro quando o presente está tão complicado. Mas tem uma frase muito bacana: pense e se preocupe com o futuro, você viverá o resto da sua vida nele. Falar do jornalismo de 2020, na verdade, é falar do jornalismo a partir de 2020, o jornalismo que nós vamos viver, trabalhar ao longo desse restante de século que temos pela frente. Será que até 2020 ainda vai ter jornal impresso? Será que até lá o Netflix vai ser não só para ficção, como também para jornalismo, para documentários, para informações? Não temos como saber. Provavelmente não. Provavelmente a minha avó, em 2020, vai continuar vendo novela das 9, assistindo o Jornal Nacional e assinando a 0 hora em papel. Tomara que ela esteja viva até lá, é claro, né? Agora, isso não significa que nós, jornalistas, não temos que estar preparados para um novo mercado. O mercado, cada vez mais, precisa de gente para trabalhar com conteúdo. Conteúdo para as empresas, conteúdo para os sites, conteúdo para a rede social. Talvez o grande segredo do jornalismo de 2020 seja transformar o jornalista num produtor de conteúdo com diferencial. Todo mundo pode fazer um site, todo mundo pode produzir texto para um blog, mas o que será que nós, jornalistas, sabemos fazer de melhor? O que será que nós, jornalistas, podemos trazer para esse conteúdo que outros profissionais não conseguem, não têm formação para isso? Outra palavra que vai se ouvir falar muito daqui para frente é empreendedorismo. Eu acho que nós não teremos muitos empregos em 2020, mas nós vamos ter muito trabalho. Nós já temos muito trabalho. E trabalho independe do emprego. Nós precisamos entender a nossa profissão como uma grande empresa, uma pequena empresa, que vai lidar com negócios aqui, negócios ali, sempre pensando, não se pode esquecer, no bem comum, na sociedade, naquilo que o jornalismo tem na sua essência: prestar serviços e trazer informações. Talvez, se nós jornalistas mantivermos firme este propósito de trazer valor à sociedade, agregar valor à sociedade, nós saberemos ultrapassar não apenas a crise do impresso,
também, quem sabe, a crise do digital daqui a alguns anos. Mas nós estaremos sempre transmitindo às pessoas aquilo que elas mais precisam. Conhecer o mundo, ver o mundo e viver outros mundos. Como vai ser o jornalismo em 2020? Nós não sabemos, não temos essa resposta ainda. Mas temos alguns indícios, temos algumas pistas de mudanças que vão ocorrer no nosso campo profissional e de coisas que permanecem, de aspectos que permanecem na nossa profissão. Pensando nisso, nós no curso de jornalismo e num diálogo constante com o mercado, estamos fazendo essa pergunta. Nós, professores, em constante debate em sala de aula com os alunos, estamos procurando encontrar respostas para essa pergunta: o que vai acontecer nos próximos anos? Por que 5 anos? Porque 5 é uma data redonda, né? Porque 5 é a nota do nosso curso. Porque a gente imagina que um curso que tem a nota máxima, que é a nota 5 do MEC, precisa estar comprometido com a qualidade, precisa estar comprometido com a vanguarda. E por isso nós nos lançamos esse desafio de pensar, projetar o curso e projetar a profissão para os próximos 5 anos. O que, na minha opinião, vai prevalecer, vai permanecer? A questão do conteúdo. Nada vai tirar a importância do conteúdo. O conteúdo relevante continua sendo um aspecto fundamental do fazer jornalístico. Mesmo que a tecnologia mude, mesmo que a plataforma mude, a produção de conteúdos relevantes, a apuração de informações, o compromisso com a opinião pública, isso não muda, independente da tecnologia e da época. E nós acreditamos que cada vez mais o jornalista vai ser desafiado nesse sentido. Seja ele em veículo, seja ele um produtor de conteúdos independente, ou seja ele um jornalista que vai estar atuando na fonte. Nós acreditamos que o jornalismo no nível da fonte, a área de assessoria, também tende a se transformar no sentido de que cada vez mais as fontes serão produtoras de conteúdo. Então, a produção de conteúdo relevante e a apuração, no meu ponto de vista, é o que mais vai prevalecer. E a tecnologia, nós vamos nos adequar a ela, como nos adequamos sempre, desde a era de Gutenberg. Então, esse é o nosso propósito ao trazer essa discussão, que é aberta não só para os alunos e professores da Uniriter, mas para toda a comunidade acadêmica de outros cursos e também para o mercado, que está com a gente neste debate. Nós acreditamos que esse painel que vai se iniciar essa semana, ele é muito positivo, ele é um painel que vai nos permitir fazer leituras de cenários e, quem sabe, até fazer mudanças no futuro. Um bom evento para todos nós e que a gente possa ter reflexões muito importantes, não só sobre o campo profissional, mas sobre o jornalismo como um campo do conhecimento também.